aqui. Desculpa. Certo? Tratando então do direito tributário especificamente. Então é um ramo do direito que estuda o aspecto jurídico dos tributos. É um ramo do direito público, assim como tratamos do direito administrativo, o direito tributário também é um ramo do direito público, classificado como público. Então, quando eu falo em tributo, o que é que eu estou falando? Tributo é uma obrigação que um sujeito, alguém, uma pessoa, física ou jurídica, tem em relação ou em decorrência de uma lei, certo? Então, uma obrigação tributária é uma obrigação de pagar quantia que decorrem de uma previsão legal. Então, uma lei previu que você deve recolher um determinado tributo e aí você se obriga a fazer esse recolhimento. Puxa, mas por que alguém me obrigaria a fazer alguma coisa? Porque o legislador anteviu algumas situações em que deveria ser aplicado esse recolhimento de dinheiro ao ente público, certo? Então, você realizou alguma coisa que mereceria essa atenção do legislador e sobre essa coisa que você fez, sobre esse ato que você praticou, comprei um carro, comprei uma casa, vendi alguma coisa para alguém, sobre essa coisa que aconteceu, sobre esse ato que aconteceu, essa conduta que você praticou, vai ali incidir um determinado tributo, e que é justamente esse dinheiro a ser recolhido ao administrador público, tá? Aos cofres públicos, de uma maneira mais geral. Elementos de um tributo. Então, quais são as partes componentes de um tributo? A primeira delas é o fato gerador. Esse é bem importante vocês guardarem essa expressão, porque ela é o coração de tudo. Fato gerador é justamente isso que eu falei para vocês, que você fez, que o legislador previu, que quando essa coisa fosse feita, isso seria passível de tributação. Então, fato gerador é aquilo que foi praticado no mundo real e que levou à necessidade de se recolher um tributo. A gente tem o contribuinte ou responsável, que é justamente quem praticou esse fato gerador, ou quem deu origem a esse fato gerador. Então, é sobre quem vai recair a obrigação de recolher o tributo. Então, esse é o contribuinte, é quem recolhe o tributo, quem tem a obrigação de pagar o tributo. Isso é importante. Imagine, por exemplo, numa questão de transporte, quem paga o imposto associado, isso é quem contratou o transporte, quem está recebendo o produto, quem está mandando o produto. Então, tudo isso vai estar especificado na legislação e isso tem relação tanto com o fato gerador, e isso tem repercussão direta sobre quem será o contribuinte ou responsável pelo recolhimento do tributo. Sobre isso tudo a gente tem o que a gente chama de base de cálculo. Base de cálculo é o valor sobre o qual a gente vai calcular esse tributo. Então, se eu estou falando de uma compra e venda de um veículo, é o valor do veículo, não é o valor do imposto, é o valor do veículo. Então, a base de cálculo é o valor do veículo, é o valor da casa, do imóvel, né? Então, a base de cálculo é o valor sobre o qual vai ser aplicado um percentual. Esse percentual a gente chama de alíquota. Então, a alíquota é o percentual aplicado sobre a base de cálculo para poder calcular quanto seria o valor do tributo. Já vamos ver que imposto é um subtipo ali de tributo. Tá? Então, a alíquota é esse percentual. E ainda posso ter o eventual adicional, tá? Mas são casos específicos que vão demandar esse adicional aplicável aí sobre um tributo. Princípios aplicáveis ao direito tributário. O primeiro deles, o da legalidade. Isso está posto lá no artigo 150 da Constituição Federal. Ele se aplica aqui, ou seja, para poder cobrar um tributo é necessária a previsão legal. Um tributo só pode ser cobrado se houver previsão legal. Também se aplica o princípio da isonomia. O princípio da isonomia diz que toda e qualquer pessoa que praticar aquele fato gerador deverá recolher aquele tributo. Não interessa se o nome é Pedro, Francisco ou João. Se você é branco, preto ou cor-de-rosa. Se você
alto, baixo, rico ou pobre. Então, o princípio da isonomia vai garantir que qualquer pessoa que praticar aquele fato gerador tem que recolher aquele tributo, certo? Então, sei lá, você precisa renovar sua carteira de motorista. Quando você vai renovar sua carteira de motorista, você vai recolher uma taxa. Taxa é um subtipo de tributo. Então, quando você recolhe a taxa do Detran, você está... quando você pratica o ato, fala, eu quero renovar minha carteira de motorista, você está criando ali um fato gerador que dá origem a esse tributo, que é a taxa de renovação. Então, quando você pede a renovação da sua carteira, e aí não interessa quem está pedindo, se é uma pessoa alta, magra, gorda, baixa, o nome, sexo, não interessa quem está pedindo. Para todas as pessoas que pedirem a renovação daquela carteira de motorista, a taxa vai ter o mesmo valor, R$ 212,45. Isso é o princípio da isonomia, certo? Então, para qualquer um que pedir a mesma coisa, ou para qualquer um que praticar o mesmo fato gerador, vai recair o mesmo tributo, tá? Então, ele não muda de pessoa para pessoa. E retroatividade tributária, isso também está posto lá no artigo 150 da Constituição. Um tributo ele nunca vai ser praticado sobre fatos geradores praticados no passado. Então, isso é importante porque impede que o legislador venha cobrar imposto daquilo que você fez ontem. Ah, mas ontem não cobrava imposto para tomar banho. Hoje o legislador baixou, não, todo mundo que toma banho tem que pagar imposto. Opa, então todo mundo que toma banho a partir de hoje vai ter que recolher imposto. Então os banhos que eu tomei a vida inteira não vão ser tributados. Então, isso é bem importante na medida que dá uma garantia e dá segurança jurídica para que as coisas sejam tributadas às claras, né? Seja reconhecido aquilo que vai ser efetivamente tributado, para que você possa optar. Quero fazer isso, não quero fazer isso. Quero tomar banho, não quero tomar banho. Se eu tomar banho, vou ser tributado. Então, nesse exemplo que a gente usou. A anterioridade do exercício e nonagesimal. Isso aqui, daqui a pouco a gente vai conversar, mas é justamente sobre esse lapso temporal, esse período de tempo que deve haver entre um tributo ser oficialmente publicado, né, através da lei, né, ele é publicizado através da própria publicação da lei, e o tributo ser efetivamente cobrado. Então, eu não posso, tem determinados tipos de tributo, por exemplo, impostos, que eu não posso criar hoje e começar a cobrar amanhã. Então existe aqui um período mínimo, e é por isso que tem esse nonagesimal aqui, período mínimo de 90 dias entre eu colocar esse tributo no mercado, por assim dizer, entre aspas, e começar a cobrá-lo. Então eu preciso desse período mínimo, ou é 90 dias ou é o ano político posterior, né? Então eu solto a lei esse ano, só vou poder começar a cobrar no ano que vem. E isso se eu observar esses 90 dias que estão postos aqui. Então, tem essas duas coisas, daqui a pouco a gente conversa de novo. Vedação ao confisco, isso aqui também é um princípio, você não pilhar o patrimônio das pessoas sem justificativa, né? Sem razão para isso. É isso que vai prever, em linhas gerais, essa vedação ao confisco. E a capacidade contributiva, de modo que o legislador, quando vai instituir tributos, ele deve levar em consideração a capacidade contributiva de cada um. Então, a ideia é que o rico recolha mais e o pobre recolha menos. Ah, mas você não falou da isonomia? Isso não fere a isonomia? Não, porque a ideia é justamente o contrário. É dois ricos que se chamam diferente, que têm corpos diferentes, que torcem para times diferentes, vão pagar a mesma coisa. Então, tratar os iguais como iguais e os diferentes como diferentes, né? Isso é o princípio da isonomia. A capacidade contributiva vai vislumbrar que quem possa pagar mais, pague mais. Quem pode pagar menos, pague menos. É por isso que o IPVA de um carro importado é mais caro do que o IPVA de um carro nacional. A gente ainda não tem o imposto sobre grandes fortunas, que deveria ter, não foi feita a lei, mas deveria existir. E aí quem tem grandes fortunas pagaria mais do que quem tem pequenas fortunas. E assim sucessivamente, tá? Então, quando você fala em isenção de imposto de renda, nós estamos falando disso aqui também. Por que determinadas pessoas que ganham até X mil reais não recolhem imposto de renda? No final do ano o leão não vai lá e não abocanha. Porque
tem essa lógica aqui da capacidade contributiva. Quem ganha muito pouco não paga imposto de renda. Quem ganha a partir de determinado valor, recolhe imposto de renda. E quem ganha muito, recolhe muito e proporcionalmente aqui a alíquota vai variando em função de quanto você recebeu no ano de análise. Vamos em frente. Então é basicamente isso, né? Então, resgatando aqui o princípio da legalidade, você não pode instituir ou majorar tributos sem lei no sentido estrito. Um tributo ele pode ser instituído tanto por lei ordinária ou por lei complementar, dependendo do tipo de tributo, né? Isso a gente já conversou lá na pirâmide do Hans Kelsen. A questão da isonomia, como a gente já comentou, faz jus aqui ao princípio da igualdade, que está também no artigo 5º da Constituição, já está disso. Da irretroatividade tributária, então é vedada a cobrança de tributos sobre fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei, certo? Não faz sentido você cobrar no exemplo que eu dei, cobrar sobre o banho que eu tomei ontem, é só de banho tomado de hoje em diante, tá? Então essa é nessa lógica que diz esse princípio. Da anterioridade do exercício da 90º, então, como eu expliquei para vocês, um tributo instituído ou majorado, né, aumentei a alíquota, em um exercício somente pode ser assim exigido ou cobrado no primeiro dia do exercício seguinte. Quando ele fala exercício é o ano político, né, no ano que vem. Então, se eu baixar uma lei hoje, no ano que vem, só que eu vou poder cobrar. Salvo algumas exceções previstas na Constituição e garantida aqui um período de tempo de pelo menos 90 dias para entrar em vigência, que é um período entendido como razoável para que as pessoas se preparem, se organizem para tentar entender como é que esse novo tributo vai repercutir na vida delas, tomar conhecimento, essas coisas todas, né? Vedação ao confisco, então coíbe o ímpeto arrecadatório, né, que busque, né? A ideia é você pegar o fato gerador e aplicar sobre ele um determinado recolhimento de tributo, mas não tirar um pedaço do próprio bem, tirar um pedaço do próprio patrimônio do ponto de vista de abocanhar a riqueza em si do contribuinte, né? Então essa é a lógica. Tá. O princípio da capacidade contributiva a gente já exaustivamente falou agora há pouco. Tipos de tributos. Então, quais são os tipos? Eu já mencionei aqui o imposto. Os impostos são um tipo de tributo. As taxas, também mencionei ali a taxa do Detran como exemplo, é um outro tipo de tributo. Então, imposto é tributo, taxa é tributo, contribuição de melhoria é tributo, empréstimo compulsório é tributo e contribuições especiais também são tributos. Tá? Então, basicamente, esses são os tipos de tributo. Impostos, então. Quando eu falo em imposto, eu estou falando em incidência sobre patrimônio, renda ou consumo. Exemplo, eu tenho impostos federais, o IPI e o IOF. IPI, quando você vai comprar um veículo, por exemplo, incide IPI, certo? Impostos estaduais, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, isso é da esfera estadual, vai para o governo no nosso caso aqui, governo do Paraná, aqui vai para a União. Aqui o IPTU recolhe, o ISS recolhe, prestação de serviço, vai tudo para o município. Tá? Então, são tipos, exemplos de impostos, IPVA, ICMS, IPTU, ISS, que são corriqueiros aí da vida dos empresários do ramo da engenharia. Quem presta serviço recolhe muito ISS, quem vende produtos está mais no cotidiano o ICMS. E todo mundo que tem imóvel aqui acaba tratando de IPTU, todo mundo que tem carro, IPVA. Né? Então, incide sobre o patrimônio. Você comprou um carro, paga imposto, paga IPVA. Certo? Sim, é o fato de você ter, desculpa, falei errado. Aqui não é imposto sobre compra, é sobre possuir, sobre a posse, sobre a propriedade, na verdade. A propriedade de um veículo. Você imposto sobre a propriedade de veículo automotor. Então, quando você possui, você tem a propriedade de um veículo automotor, então você recolhe o imposto. Então, cada ano que você ficar com o seu carro, você vai ter que pagar um novo imposto. Você paga um novo IPVA. Da mesma forma, um imóvel. Se você não tem imóvel, você não paga IPTU. Se você tem imóvel,
sobre cada um dos imóveis que você tem, você vai pagar um IPTU, que é Imposto Predial do Território Urbano, não sei o quê. Tá? Então, possuir o imóvel vai recolher o IPTU a cada ano, você tem que pagar novamente. O ISS é um pouco diferente, é Imposto sobre Serviços. Você vai pagar um percentual sobre a prestação dos serviços. Por exemplo, prestação de serviço de consultoria. Fez um laudo de patologia e aí a prefeitura vem e você vai ter que recolher para a prefeitura um valor. No caso aqui da Prefeitura de Curitiba, a maior parte do serviço, 5%. Vai recolher 5% do valor que você cobrou do seu cliente para a prefeitura municipal. Tá? Então vamos em frente. Falando agora das taxas. Então, taxa é contraprestação de serviço do Estado. Tá? Então, é sempre vinculado a uma contraprestação. Lembra que eu falei da taxa do Detran? Você quer renovar sua carteira? Você paga uma taxa. Você quer fazer um licenciamento ambiental? Paga uma taxa. Você quer fazer um licenciamento do teu veículo? Paga uma taxa. Então, é sempre contraprestação de serviço. Tem uma contrapartida. O Estado faz alguma coisa para você. No imposto, não. Você paga o IPTU e o município vai ver o que ele quer fazer com o dinheiro lá. Segundo a lei do orçamento, ele vai resolver o que ele vai ser feito com esse dinheiro. O IPVA, mesma coisa. Então, no imposto, a administração pública resolve o que vai fazer com o dinheiro. Na taxa, não. A taxa é especificamente para arcar com os custos dessa contraprestação de serviço. Então, quanto custa para imprimir uma carteira de motorista? Quanto custa para mandar pelo correio? Quanto custa para o atendente ficar ali à sua disposição? Quanto custa para ter um totem de protocolo? Quanto custa para ter álcool gel na recepção para você? Então, tudo isso está associado à taxa, que tem a ver com a prestação do serviço em si. Tá? Por exemplo, taxa de coleta de lixo, taxa de emissão de documento de um veículo, de motorista e por aí vai. Certo? Contribuição de melhoria. Assim como as taxas, devem ser vinculadas a uma contraprestação estatal. Então, para poder recolher contribuição de melhoria, tem que haver uma prestação de serviço pelo Estado. Qual que é a diferença entre taxa e contribuição de melhoria? Que a diferença é que o governo deve fazer uma obra pública. Então, por exemplo, você tem o teu imóvel e aí o Estado vem e fala assim, vou pegar um dinheiro seu, você tem que contribuir para mim aqui com R$100 por mês durante 2 anos. Por que eu tenho que fazer isso? Você tem que fazer isso porque eu vou asfaltar a rua da sua casa. Ah, mas e o que eu ganho com isso? Asfaltando a rua da tua casa, o teu imóvel que vale R$100 mil vai valer R$150 mil. Então, essa é a lógica. Necessariamente tem que valorizar o meu imóvel, ou necessariamente eu tenho que sair beneficiado dessa história, né? E necessariamente tem que ter uma contraprestação de serviço. Então, tem que gerar valorização imobiliária, né? Sei lá, isso pode ser uma obra de pavimentação, pode ser iluminação pública, pode ser qualquer coisa que gere essa valorização imobiliária. Isso tem que estar comprovado, demonstrado, tem que ser óbvio que gera essa valorização imobiliária, certo? E aí o cálculo do pagamento é feito com base no valor que será agregado a cada um desses imóveis. Então, eles vão recolher um valor, não necessariamente simbólico, mas é um percentual de quanto você vai se beneficiar dessa melhoria implantada pelo Estado. Tá? Então, isso pode ser feito tanto pela União, quanto pelo Estado, quanto os municípios podem realizar contribuições de melhoria. Empréstimo compulsório. Empréstimo compulsório só pode ser criado pela União. E eles fazem isso através de lei complementar, que tem toda aquela dificuldade de aprovação que eu já comentei com vocês, de quórum qualificado. Tem por objetivo custear despesas extraordinárias, por exemplo, em decorrência de uma calamidade pública ou de uma guerra externa, ou para promover investimento público que possua urgência ou benefício nacional. Tá? Como é que funciona isso? O governo federal precisa de dinheiro, ele não tem dinheiro, ele fala assim, puxa, estou numa situação de calamidade, daqui um pedaço do teu dinheiro, um dia eu te devolvo. Certo? Por isso que o próprio nome já diz, é empréstimo compulsório. Ele vai tomar o teu dinheiro com a promessa que um dia vai devolvê-lo. Tá? Isso não é muito comum de acontecer, mas pode acontecer, tem previsão legal para isso, e também não tem garantia nenhuma que ele vai ser devolvido. Mas na teoria é assim que funciona, ele toma e depois devolve, certo? Contribuições especiais. Então, só pode ser instituída pela União, então o dinheiro também vai para a União e deve ter uma destinação ou finalidade específica. A base de cálculo pode ser a mesma de um determinado imposto, ou seja, como se fosse uma bitributação, né?
Está escrito aqui, inclusive, dupla tributação. A Constituição Federal prevê algumas contribuições sociais, por exemplo, PIS/PASEC, é um exemplo de contribuição especial, contribuições profissionais, para sindicais, certo? Essas contribuições podem ser cobradas, mas a cobrança não pode ser delegada a terceiros, o dinheiro vai ser recolhido diretamente para a União. Quem tem empresa e de prestação de serviço já deve ter ouvido falar também da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, é um valor que vai ser arrecadado com base no lucro líquido que a empresa está tendo. Então, você recolhe um percentual e isso é transferido diretamente para a União para ser aplicado numa determinada finalidade específica. Tá? Vamos em frente. Quando eu falo em competência tributária, competência é do ponto de vista de quem pode tributar, quem pode cobrar imposto e onde pode cobrar imposto. Essa competência ela pode ser espacial, pode ser territorial, né? Pode ser até temporal. Então, é a faculdade conferida a um determinado ente federativo de instituir uma gama de tributos em seu território. Por óbvio, o município de São José dos Pinhais não pode tributar o município de Campo Largo, certo? Os vereadores não podem se juntar ali para criar tributo no outro município. Então, existe uma questão da competência que a gente chama de territorial e ela é aplicável 100%. Né? Por revestir-se na qualidade de faculdade, o ente pode ou não instituir o tributo em seu território para incrementar sua arrecadação. Isso é legal porque quando você fala em competência tributária, existe essa questão de poder ou não criar o tributo. Então, existe a possibilidade de criar a taxa de coleta de lixo, mas eu posso ter um município que não tem taxa de lixo? Pode, certo? Então você cria ou não o tributo em função da sua conveniência. É lógico que tradicionalmente é comum a gente ter um monte de imposto, um monte de taxa, quanto mais melhor, para poder arcar com esse custo da máquina pública gigantesco que a gente tem. Mas é sempre uma faculdade, é uma liberdade, assim como você pode instituir, você pode destituir, né? Você pode tirar um. Tá bom? Qualquer tipo de dúvida, pergunta, espero que tenha ficado claro, aí, pelo menos o básico, o arroz com feijão e do direito tributário. Tendo qualquer tipo de dúvida, eu estou à disposição. Um grande abraço a todos.